Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo a mais um podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Luciano Oliveira, ou Oliver, e hoje nós iremos falar sobre como ler livros, ou como sobreviver na leitura. É um assunto muito importante porque cada vez mais, graças a Deus, as pessoas estão percebendo que não adianta ficar apenas no debate político rasteiro do dia a dia, nas informações compactadas do Twitter ou nas notícias que irão sumir da mídia, da grande mídia ou da mídia independente. Temos que aprender a ler os clássicos, temos que aprender a ler sobre alta cultura e temos que aprender a entender as palavras que ecoarão para a eternidade e que já estão ecoando também. Com certeza. Então, esse podcast eu simplesmente selecionei alguns trechos do Como Ler Livros do Mortimer Adler e nós iremos fazer, dar algumas dicas de como ler livros difíceis. Livros que você, por exemplo, tem dificuldade ao tentar ler. Como é que eu faço? Eu não consigo. Já tentei ler aquele livro, eu acabei desistindo, eu fico com dor de cabeça, eu não tenho ânimo, eu não tenho disposição, não sei também por onde começar a ler, o que eu tenho que ler e o que eu tenho que fazer. Então esse podcast é para você. E se você já sabe ler, já sabe o que fazer, ótimo! Porque você vai lembrar as palavras que muitas vezes a gente esquece, daquilo que a gente aprendeu. Então é importante até para a nossa própria evolução. Então esse podcast vai ser muito importante. E também não se esqueça de assinar o podcast aí no seu lugar para a gente para dar aqui uma moralzinha pra gente, na verdade, e também, se for possível, compartilhá-lo, correto? Esse podcast aqui, nós iremos fazer uma série, com algumas dicas muito importantes, tá? Então aqui não vai estar tudo, até porque não cabe, senão seria muito tempo, mas também você já vai poder dar aquela sua iniciada nesse seu desafio, já aproveitando que começou o segundo semestre, certo? Isso também faz parte do programa Teatro das Ideias. Lá nós começamos a ler os grandes clássicos da humanidade para você parar assim de, o que está acontecendo com o país, como é que eu entendo, como é que funciona o Brasil, a Europa, o mundo. Lá nós iremos ler os grandes clássicos a partir de uma pedagogia da educação liberal, E liberal não é de liberalismo, mas assim, no sentido que você vai estudar para buscar a sabedoria, a verdade para a sua vida melhorar, correto? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que nós temos que saber, em primeiro lugar, o autor que escreveu o livro Como Ler Livros, ou How to Read a Book, em inglês, o Mortimer Adler, ele tem uma vida um tanto curiosa, por assim dizer. Ele, em primeiro lugar, na universidade que ele prestou lá nos Estados Unidos, isso há muito tempo, Ele nasceu quase no começo do século passado. Ele jubilou, por assim dizer, Jubilar é como se, sei lá, você fica 5 anos e você não completa a faculdade e os caras da faculdade te tiram, você jubilou. Por que ele jubilou? Porque ele não queria fazer as matérias de educação física. Ele falava que educação física é coisa para camelo. Coisa para camelo. E assim que ele foi jubilado, mas em todas as outras matérias ele era excelente. Ele foi jubilado e aí o que aconteceu? A universidade chamou ele para dar aula, Olha que coisa incrível. Ele foi jubilado, não conseguiu diploma e mesmo assim a própria universidade que ele foi jubilado, o chamou para dar aula. Que coisa impressionante. Você imaginou isso no Brasil? Não. Mas por quê? Porque assim, ele era o cara. Ele era o cara. Ele fez uma coleção de livros chamado The Great Books of Western World. O que são esses livros? Não sei se você já ouviu falar da coleção Pensadores aqui no Brasil, que são vários volumes apresentando os textos principais dos grandes pensadores da humanidade. Sim,
Quem fez isso antes foi o Mortimer Adler. E essa versão americana, a Great Books of Western World, ou Grandes Livros do Mundo Ocidental, é muito mais completa que a brasileira. A própria brasileira, que foi a editora Abril que fez, se baseou na obra dele, só que, é bem rasinho perto do Mortimer Adler. Então, o que acontece? Ele percebeu, ele viu essa necessidade de tentar melhorar a educação americana, porque ele percebeu que a educação americana estava decaindo, certo? Assim como você percebe também no Brasil. E como ele percebeu isso, as pessoas não sabem mais ler. O que está acontecendo com elas? Mortimer Adler perguntou. Então ele fez uma série de estudos, tentou entender qual que é a raiz do problema, né? E com certeza um desses problemas é o método pedagógico que as pessoas usam, né? Então, para você ver, hoje, se você pede para uma pessoa ler uma página, você escreve uma redação de uma página, né? Aí você pede para uma outra pessoa ler e você fala assim, olha, qual que é o argumento central desse texto? A pessoa não consegue captar o argumento. São leitores de tweets. Não sai mais disso, a pessoa não consegue captar um argumento central. Então você imagina de um livro de 900 páginas você pegar o argumento central. Imagina um livro de filosofia. Não, quando eu leio o livro do Olavo eu não entendo nada. Claro, nós não aprendemos a ler. As nossas ferramentas de leitura são aquelas que nós aprendemos na quinta série. E nós não evoluímos isso. E é necessária uma evolução. Porque senão a gente sempre vai ficar preso a certos métodos do ensino fundamental. Então, a leitura também, ela precisa, por assim dizer, ser aparada, ser afiada. Porque senão a gente não vai conseguir captar mesmo quando os textos forem mais complicados. E essa é uma grande dúvida de muitas pessoas. Então, o Mortimer Adler, ele acabou fazendo essa coleção de livros, acabou percebendo como é que funcionava o ensino no mundo medieval com o trivium e o quadrivium. Não sei se você já ouviu falar, mas esses eram os métodos usados no mundo medievais que criaram assim, os grandes filósofos e as grandes catedrais, os grandes textos filosóficos, os grandes textos sobre a natureza humana. E isso é uma grande diferença daquela época para hoje, porque hoje você provavelmente, você vai para a escola já no berçário, você já está numa escola. E lá não funcionava assim, você começava a estudar por volta dos 14 anos, entendeu? Hoje você fica na escola o dia inteiro. Porque a escola, ela se tornou o quê? Ela se tornou a única etapa educacional. Então, todo brasileiro é assim, ele só acha que ele deve estudar enquanto ele estiver na escola. Enquanto ele não está na escola, não, eu não vou estudar, eu vou fazer outras coisas. Esta é a pior coisa que pode acontecer para um país e para um povo. E era isso que Adler queria mudar, porque o estudo, ele é para sua vida inteira. E o que é a escola? A escola, ela é uma etapa do estudo. Não, mas eu não quero ficar estudando botânica, equação de segundo. Não, a gente não está falando disso, filho. Quando nós falamos dos grandes livros, quando nós falamos dos grandes autores, eles falaram alguma coisa importante para a humanidade. Alguma coisa muito relevante que ecoa até nos dias de hoje. E quando você aprende algo com eles, você aprende algo sobre a eternidade também. Tá entendendo? Isso é muito importante, é isso que nós devemos estudar. Então, a educação ela vai partir desse princípio muito importante. Você vai estudar para buscar a sabedoria e a verdade. E se não chegar na verdade, vamos tentar chegar o mais perto possível. Porque às vezes é meio difícil mesmo. Né? Às vezes é meio difícil. Porque o primeiro passo para a gente chegar na verdade é a gente saber que a gente está perdido. Mas até alguém saber que está perdido é a coisa mais difícil. Não é a mesma coisa você falar para um drogado assim, você é viciado? Não, eu não sou viciado não, eu controlo. O cara não acha que ele vai conseguir fazer, não? Então tem alguns aspectos muito importantes aí que... mas e as dicas, Luciano? Não, vamos chegar nas dicas, mas eu preciso dar essa explicação aqui para vocês entenderem o contexto da situação. Então, em primeiro lugar, existem algumas diferenças entre os Estados Unidos da América e o Brasil, a República Federativa Brasileira. Primeira delas, a educação aqui é obrigatória.
não é? E o que é educação obrigatória? Que você vai aprender alguma coisa? Não. Que você tem que levar o seu filho para um depósito, para um estacionamento de crianças, porque senão o Estado pode fazer alguma coisa com a sua vida. Que é totalmente diferente da ideia da educação liberal. A educação liberal, você que corre atrás do estudo, você que corre atrás para melhorar sua própria vida, certo? Não é você tendo que obrigatoriamente ir para a escola, porque senão vira o que o Brasil é hoje. Um monte de gente que não quer ir, um monte de gente que não se interessa, atrapalha todo mundo, atrapalha o professor não pode expulsar o aluno, o professor não pode fazer nada para repreender o aluno por causa de todos esses métodos aí, paulo freireanos e entre outros. E a coisa mais importante na educação, que foi esquecida. Hoje a educação é o seguinte, gente. A educação, ela é um meio político. Então, provavelmente você estudou na sua escola para quê? Para ter uma profissão, ou para servir como bucha de canhão de alguma ideologia, ou para ser um completo imbecil. Certo? Então, a educação no século XX, ela transformou um aluno num meio, né, para alcançar um fim político. Né, tem até um documentário no Brasil Paralelo que fala isso de maneira boa. Né? Uns acham que é para ter uma profissão, mas, meu amigo, tem um monte de coisa que você não precisa ter profissão. Hoje em dia a internet já mostrou uma coisa importante, cara. Você aprende muito mais coisas fazendo cursos online, lendo tutoriais, do que ficar na escola a vida inteira. Muitas vezes o diploma é um impeditivo. Na verdade, às vezes você está lá, você é uma pessoa, né? Uma assistente de limpeza. Os caras se pedem hoje em dia até... Vai saber até pós-graduação. Para você ser assistente de limpeza, o diploma leva um impeditivo. Óbvio que isso é uma zoeira. Mas hoje o que aconteceu? O cara fica na escola o dia inteiro, então ele precisa de cada vez o quê? Mais títulos, né? Para ter um salário horroroso, mas é isso que a empresa está pedindo, sendo que muitas coisas você nem precisa disso. Então, antigamente não funcionava assim. Antigamente o cara ele tinha o quê? Uma abordagem muito importante da educação liberal, que ele ia aprender os clássicos. Ele ia ler Shakespeare, ele ia Sócrates, Platão, Plutarco, Montaigne, entre outros autores. Aí depois, sim, agora não sei o que você quer. Se você quiser uma profissão ou não, você vai correr atrás, não é? Basicamente o que acontece. E hoje aconteceu tudo o contrário, né? Então você não aprende mais isso. Você aprende várias coisas estranhas. Eu lembro que, por exemplo, na aula de educação artística, né? Inclusive a gente vai ter live agora nesse domingo, tá? Às 10 horas, sobre artes, no canal no YouTube. Quem não tiver, por favor, pode entrar. Na educação artística eu só aprendi uns rabiscos lá. Nunca eram os conceitos dos artistas, o que eles pensavam, né? Fiquei a vida inteira aprendendo a fazer rabisco. Né? O que Michelangelo pensava? Né? O que Fernando Goya... Né? Por quê? O que a arte tem a ver com o mundo? Parece que é só quadros para o pessoal ficar se esnobando. E por aí vai. Certo? Então, a partir de tudo isso que eu expliquei, qual é o nosso estado atual de hoje? Primeiro, 70% da população brasileira, isso foi uma pesquisa de 2014, não lê basicamente um livro por ano. 25% são universitários que lê alguma coisa, né? Mas a gente sabe como funcionam os livros dele. É sempre livro, né, dos clássicos de esquerda. Michel Foucault, Habermas, Marx, entre outros. Né? Então, assim, quando lê mal. Também tem essa, e tem tudo errado. Até porque, como é muito bem dito, os nossos melhores alunos, quando vão disputar provas internacionais, eles ficam em últimos lugares. Então, o que é isso? É a elite dos alunos do Brasil, entendeu? A elite dos alunos. Ficam, basicamente, ali, sei lá, atrás de um país africano, lá, muito mais pobre que o Brasil. Acho que é atrás da Nigéria, do Marrocos, não sei. Depois você olha aí no Google como é que funciona. Então, assim, nós temos esse estado. Ao mesmo tempo, né, graças a Deus, as pessoas começaram a se interessar mais por política nesses últimos anos. E algumas dessas pessoas que se interessaram por política
elas perceberam que elas precisam ir mais a fundo. Não dá para ser apenas leitor de jornal, de notícias do Twitter. Elas querem ler, elas querem aprender. Só que elas se esbarram com essas dificuldades que foram criadas na sua infância, na sua adolescência. Por uma série de métodos pedagógicos totalmente errados, não é? A falta de interesse de leitura nos pais, a falta de incentivo, porque você só tem que ler algo se for para ganhar dinheiro. Se não for para ganhar dinheiro, não adianta. Nunca tinha aquele conselho clássico do José Moninácia, né? Primeiro fique inteligente, depois fique rico. O pessoal aqui quer fazer o contrário. Primeiro quer ficar rico, depois quer ficar inteligente. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil, não é? Então nós temos esse primeiro fator. As pessoas não leem, quando leem mal. Não é? Elas não conseguem captar o texto. Elas acham que leem alguma coisa, acham que entenderam algo, e quando vão falar sobre isso, vão falar sobre o que leu, é uma coisa totalmente diferente. Não é? Isso, assim, é normal. A gente vê até na mídia, né? Como eles deturpam as palavras. Os jornalistas também são analfabetos. Não é porque o cara é jornalista, ai meu Deus, grande coisa da vida. Né? Então nós temos esse primeiro fator. O segundo, nós não fomos guiados na educação brasileira a ler os grandes clássicos, né? A nossa educação é uma educação para vestibular, não é para você adquirir o diploma. Você sabe que uma das coisas que eu, na minha adolescência, que eu tinha uma certa aflição com isso. Isso eu sempre estudei em escola pública e os professores falavam que, vai ter o vestibular aí, se vocês não passarem no vestibular, a vida de vocês já era. Então existia aquela pressão, sabe? De você ter que competir para entrar na USP. Meu Deus, se eu não entrar na USP, minha vida acabou. Se eu não entrar na USP, as pessoas não vão me olhar como um ser humano. Entende? Então, quando você aprende, parece que você fica a vida inteira na escola para entrar na USP. Como se não existisse vida inteligente fora da USP. Entendeu? Virou a grande fábrica de diplomas. Te garanto que com Mortimer Adler, com o nosso programa Teatro das Ideias, vocês irão ler coisas que nem tem na USP. Óbvio que tem professores muito bons, etc, etc, etc. Mas vocês com certeza vão aprender muitas coisas, né? O link está aqui na descrição, caso vocês queiram participar. Então, fica isso. Aí o que acontece? Você tem um ensino péssimo, você tem que entrar na USP, não consegue, aí você fica o quê? Frustrado. Mas você precisa ter o diploma, porque nós somos a sociedade do diploma, nós somos a sociedade do bacharel. Entendeu? Aí você vai fazer de tudo. Sei lá, vai pagar 80 mil reais para entrar numa Unisquina, vai fazer o seu FIES, não é? Vai dividir lá, pegar o parcelamento do governo, para poder simplesmente entrar na faculdade, pegar o diploma e, quem sabe, ter um emprego. Agora, nessa época de pandemia, meu amigo, para que serve o seu diploma? Não é? E as dívidas se acumulam. Por quê? Nós fomos programados para isso. Porque aqui no Brasil a educação é só um meio, uma maneira de impor ao aluno alguma ideologia. Ou a ideologia dos liberais, não, a educação tem que ser para emprego. Ou a ideologia dos comunistas, não, o aluno tem que servir ao partido. Ou a ideologia dos fascistas, não, o aluno tem que servir ao Estado. É sempre assim. Sendo que a verdadeira educação, qual é? O aluno é o fim de toda a educação. Ele não é um meio, ele não é uma ferramenta. Ele é o objetivo principal. Deu para entender? E o aluno ele também faz uma participação ativa. É como, por exemplo, eu sou aqui um médico e você que está me escutando é meu paciente. Eu posso te dar, por exemplo, os remédios para você se recuperar de alguma doença. Mas o seu corpo também tem que reagir. Não basta o remédio, não basta você ter uma atitude passiva, você também tem que ter uma atitude o quê? Ativa no processo de ensino. Então esse é o processo, é o aluno. O aluno é a parte mais importante, ele é o fim de toda educação. Ele não é um meio como essas ideologias estão fazendo hoje em dia. E por causa disso, e por causa desses fatores, o que aconteceu? A nossa leitura é péssima, a nossa leitura
leitura assim que talvez não entenda nem o Gibi da Mônica. E aí o que entra? Entra o Mortimer Adler, para a gente não ficar aflito. Não, vamos aprender a ler. Nós precisamos sair do nosso estado de primitividade de leitura, do nosso estado raso de leitura de noticiazinhas do antagonista. Então vem o Mortimer Adler e vem o que? Algumas dicas, que agora a gente vai começar a passar as dicas depois dessa coisa muito importante para explicar. Porque senão não faz sentido. É essa necessidade que é necessária. Então, óbvio que o podcast, como eu disse aqui para vocês, serão muitos episódios, né? Porque eu vou passar uma dica por vez e a gente vai conversando, a gente vai dialogando, né? Então o que acontece, né? No primeiro capítulo ele vai falar sobre uma coisa muito interessante, né? A leitura, arte e atividade. Arte porque existe uma arte de ler. Não é verdade? É como você vai para um mecânico. Tem mecânicos bons, tem mecânicos ruins. E o que acontece? Sempre sai carros novos. E o mecânico, ele precisa do quê? Ele precisa se aperfeiçoar também. Será que tem algum sistema aqui que muda? Não adianta ele ficar com as técnicas antigas. Talvez as técnicas antigas são a base. Mas é necessário, né, uma evolução. Um aumento do conhecimento. Por quê? Você veja bem, quando nós estamos falando da arte de ler, o que o brasileiro quer na leitura? Você sabe o que o brasileiro quer na leitura. Ele quer ler rápido e quer entender como se fosse o próprio Shakespeare. Ou o próprio Camões. Vai para sermos um pouco mais lusitano aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai comprar um curso do quê? De leitura dinâmica. Sendo que você não vai conseguir compreender um texto, você só vai ler mais rápido. E daí? Tem grandes livros que necessitam da leitura devagar, tem livros que necessitam da leitura mais rápida. Vai depender, mas você quer. É a leitura fast food, gente. Entendeu? Leitura fast food. É isso que a gente quer. A gente quer comer no McDonald's como se fosse aquela melhor comida da sua avó. Mas você sabe que não é a mesma coisa. Não funciona assim. Não é? Então eu quero ler aqui um trecho para vocês. A gente continua aqui. Vamos aqui, ó. Não precisamos saber de tudo sobre determinada coisa para que possamos entendê-la. Uma montanha de fatos pode provocar o efeito contrário, isto é, pode servir de obstáculo ao entendimento. Há uma sensação hoje em dia de que temos acesso a muitos fatos, mas não necessariamente ao entendimento desses fatos. Então veja bem, ele está aqui descrevendo a nossa situação. Isso ele está falando aqui por volta da década de 40, 50, que lá ele já tinha acesso a muitos fatos, acesso a muitas informações. Hoje em dia, você com a internet, você tem acesso a milhões de coisas, bicho. Mas quem disse que você consegue coordenar todas as informações e ter um entendimento dela? Não adianta. Se você não tem as ferramentas necessárias, não adianta você ter a Wikipédia. Se bem que a Wikipédia tem muita coisa errada, né? Todos os livros do mundo na internet. Não adianta. Você vai ser mais ignorante do que os antigos. Não é? Quantos livros Platão leu? Quantos livros Aristóteles leu? Provavelmente muito menos, não é, do que uma pessoa pode ler hoje em dia. Mas quem disse que ela vai ser mais sábia por causa disso? Entendeu? Não é assim que funciona, né? Então vamos lá. Por vezes, no entanto, o empacotamento é feito de maneira tão eficiente, tão condensada, que o telespectador, o ouvinte ou o leitor não consegue formar a sua opinião. Em vez disso, a opinião empacotada é introjetada em sua mente, mais ou menos como uma gravação é inserida no aparelho de som. No momento apropriado, aperta-se o play e a opinião é tocada. Eles reproduzem a opinião sem terem pensado a respeito. O que ele está dizendo aqui, gente? É o que acontece direto nas redes sociais. A maioria daqui, confesse, a maioria é leitor de título, sim. Tá? Não vem me enganar, não, é leitor de título, sim.
Você lê o título já é empacotado, já é enviesado pra o quê? Pra você ficar nervoso. Aí você olha aquele título da Folha de São Paulo, fica nervoso, já começa a compartilhar tal. E aí você faz o quê? Começa a gerar link pra Folha de São Paulo e todo mundo começa a entrar, todo mundo começa a ficar nervoso e tal. Entendeu? O que acontece? A grande mídia, a notícia, o rádio, essas coisas, a leitura, ela já é, a informação ela já vem o quê? Empacotada. Já vem formada para você ter uma opinião. E o que acontece? Os nossos leitores, eles não conseguem distinguir isso. Eles não conseguem ir além. Porque aquele cara que escreveu aquela notícia, ele também estudou na mesma escola que o sujeito, ou é da mesma geração. Tão inculto quanto todo mundo. Então, é desse jeito, só serve desse jeito, é dessa maneira. O que acontece? Lendo isso, é óbvio que a sua leitura não vai crescer, que seu entendimento não vai melhorar e que você não vai aprender nada com aquilo. Por quê? Para você aprender mais, a leitura tem que ser mais difícil. O autor tem que saber mais do que você, entendeu? Para que você, na dificuldade da leitura, não porque o cara escreve mal, hein? É uma outra coisa diferente. Mas assim, na dificuldade de compreensão, você se esforce para alcançar o mesmo nível dele. Ou para imaginar o que ele está falando. Tá bom? Mas isso não vai acontecer se formos apenas leitores de Twitter, de redes sociais, de Facebook, Instagram, de notícias de jornal. Já tá errado por aí. É isso que o Mortimer Adler tá falando, né? Então vamos lá, continuando. Conforme dissemos no início, vamos nos concentrar sobretudo no desenvolvimento da habilidade de ler livros, que é o que importa aqui pra gente, certo? Mas as regras que iremos expulsar, se cumpridas a contento, também podem ser aplicadas a qualquer mídia impressa, jornais, revistas, panfletos, artigos, ensaios e até mesmo informes publicitários. Então vale para tudo, certo, gente? Vale para livro. Só uma coisa muito importante que ele vai falar no livro depois. Essas regras aqui não valem para a leitura da Bíblia. Preste atenção. Não vale para a leitura da Bíblia. O próprio autor dá essa advertência, tá? Por quê? Porque talvez com essas regras aqui, a sua compreensão de entender o texto bíblico pode até melhorar, pode até melhorar. Mas o problema é que, como a Bíblia é um livro muito antigo, já tem mais de 4.000 anos de tradição de interpretação de filósofos, santos, profetas e por aí vai, é muito arriscado você tentar ler por lê-la, entendeu? Às vezes é bom você já, por exemplo, é melhor você pedir ajuda de São Tomás de Aquino, que já tá lá, já escreveu um monte de coisa sobre aquilo, ou do Francis Schaeffer, por aí vai, que escreveu várias coisas sobre arte também. Então assim, ó, não vale pra Bíblia, tá? Todas as regras aqui, algumas, mas não vale então, certo? A Bíblia você precisa de uma ajuda melhor. Então vamos lá. Então, falando em sentido estrito, embora não exista leitura absolutamente passiva, muitas pessoas pensam que a leitura e a audição são totalmente passivas, quando comparadas com atividades obviamente ativas, como a escrita e a fala. Então isso é muito importante. Por exemplo, vocês sabem que eu trabalho no senso comum, né? Eu escrevo lá todo dia, um monte de texto. E a gente demora para escrever o texto. Às vezes é um texto, às vezes eu escrevo um texto de 3 parágrafos, mas demora. Entendeu? Tem que escolher as palavras certas. Não pode escrever de qualquer jeito. Tem gente que escreve de qualquer jeito, né? Tem que corrigir, tem que revisar, tem que ver se a notícia tem procedência correta, tem que ver se não é fake news. Tem que ver se aquilo realmente é uma redação jornalística, se não é uma redação para, sei lá, para diário da Mary Claire. Se demora. É necessário todo, né, construir. Tem algumas regras, né, que nós chamamos, por exemplo, de regras da redação jornalística, que muitos não seguem, né? Infelizmente, muitos que escrevem na internet não seguem. Mas, por exemplo, a primeira regra é rebuscamento, não tem vez na abertura do texto, certo?
Você precisa responder questões fundamentais do jornalismo, como, por exemplo, o que, quem, quando, onde, como e por quê. Né? Recomenda-se que um parágrafo tenha no máximo entre 4 a 5 linhas de 70 toques, certo? Um parágrafo ele tem que ser objetivo, completo, simples e de preferência redigido em ordem direta, ou seja, evitar colocar vírgulas. Você sempre tem que colocar vírgulas quando é o momento correto, né? Mas fazer um texto em ordem direta, para que... imagine que um texto de ordem direta fosse como você tivesse uma estrada, né? Não tem ninguém na estrada, nenhum carro, e você pode acelerar 200 km por hora. Aí você, nossa, você tá lendo aquilo de uma maneira incrível, entendeu? E um texto que não é em ordem direta, que não segue essas regras, ele fosse como um texto que você tá, por exemplo, numa cidade, na capital de uma cidade, em que tá aquele trânsito e você não consegue, você não consegue acelerar o carro e tá aquele trânsito e você tenta andar um pouquinho, o seu carro cai num buraco lá e ferrou a roda e por aí vai. Então você tem que seguir uma série de regras, como por exemplo também, use frases curtas, procure dar um ritmo adequado à frase, principalmente jamais construa uma frase de um único período, né? Tem que ter uma camada assim de sonoridade. As pessoas não ligam para isso. Vocês, por exemplo, podem ler texto que o cara não tá nem aí, mas lá no texto comum nós tomamos cuidado com isso, tá? E demora para escrever. Por que eu tô dando esse exemplo? Demora para escrever. Aí quando o cara vai ler, ele lê em menos de 30 segundos. É sempre assim, né? Você demora. Meu Deus, vamos cuidado. Beleza, seguiu todas as regras, fizemos tudo direitinho. O cara leu 30 segundos. E aí o que acontece? Às vezes ele não consegue fazer diferença, porque ele acha que a leitura não é algo ativo. Ele acha que só escrever é ativo. Que nem eu falei todo esse esforço aqui pra vocês, não é pra escrita. Então assim, se um esforço é um negócio ativo, ele acha que não. Ele acha que não é necessário dialogar com o autor do livro, por exemplo. Quando lê, né? Eu tô falando de notícia que eu sei que vocês leem mais notícias, tá? Não, brincadeira, vai. Por exemplo, não é necessário um diálogo. E como que você lê, como você dialoga com o autor que já faleceu? Por exemplo, o Mortimer já faleceu, sabe como é que é? José Munir Nasser, o grande professor brasileiro, já ensinava. É impossível você começar a ler sem aquele lápis, sem aquela anotação, porque quando você dá aquela riscadinha assim, entendeu? Você, olha, essa frase aqui é importante, eu preciso pensar um pouco mais nela. O quê? A leitura está sendo ativa. Você está conversando com o autor, você está criando um diálogo, você está criando uma amizade. Entendeu? Então é um processo que ocorre. Você também, né? Já viu pessoas, por exemplo, que nem ele fala assim, o Mortimer Adler tem um outro livro também, excelente, por sinal, Como Falar e Como Ouvir. Porque as pessoas acham que ouvir também é um problema. Tem pessoas que não sabem ouvir. E isso é normal no nosso meio. Ouvir, gente, é tão... necessita de tanto esforço quanto falar. Você não sabe o que é ouvir uma pessoa em aflição quando você não tá afim de ouvir ninguém. A pessoa tá cheia de problemas. E você, não tô afim de ouvir ninguém hoje. Eu quero só assistir o meu, meu programa, a minha série de TV. Ouvir necessita esforço, porque você precisa ir além das palavras que a pessoa tá falando. A pessoa tá em desespero e ela não consegue formular o verdadeiro problema real dela. E você tem que ouvir com paciência. Mas o que acontece normalmente? Você tá falando, o sujeito, não é? Esse filho de cruz credo, o que ele faz? Ele já te interrompe. Ele não espera você terminar. Ele já tem opiniões prontas, formuladas. Enquanto você tá falando, ele já tá pensando em várias respostas. E daquele processo mental dele, ele já te interrompe mesmo e começa a falar um monte de merda. É isso, entendeu? É isso. Aí o que acontece? As pessoas pagam o quê? Psicólogos. Por quê? É isso, vou pagar pra ouvir, porque é mais melhor. Entendeu? Porque as pessoas também não sabem ouvir. Isso é um ponto muito importante.
Então na leitura também é o mesmo processo. Tá, vamos continuar aqui. O objetivo do escritor é ser apanhado, embora às vezes pareça ser exatamente isso que ele não quer. Então o escritor, quando ele escreve, é óbvio que ele quer conversar com você, meu filho. Qualquer um. Até Karl Marx. Tá? De Sócrates a Karl Marx. Até ele quer conversar com você. Certo? Só que o que acontece? Você é o sujeito, é aquele ouvinte que não espera a pessoa terminar de falar. Você já tem respostas prontas. Então, quando você lê um livro de Karl Marx, quando você lê um livro de esquerda, presta atenção, isso aqui é muito importante. Você não vai até o final. Porque você já tem ideia, não vou ler essa porcaria aqui, eu quero que se... Não é? Você olha a capa e já vem. Isso é o quê? A atitude mental de um esquerdista. Você é assim. Não, porque eu só leio livros conservadores, eu não sei o que. Olha, que de especial você tem, meu amigo? Que de especial você tem? Os esquerdistas fazem a mesma coisa. Antigamente, eu vou te falar, né? Isso está acontecendo muito agora com a direita brasileira. Antigamente, 2012, 2013, tá? Que é a época, vamos dizer assim, que eu vivi mais, que eu tenho mais exemplos, mas eu sei que antigamente ainda mais é pior. Nós, que não éramos de esquerda, certo? Nós tínhamos que ler todos os autores esquerdistas, ser os melhores, né? E entender aqueles autores, certo? E depois chegar em casa, meu amigo, e ler os autores que têm alguma coisa para dizer contra eles. Eu tenho uma outra opinião. Eu sempre falei para vocês o seguinte: quem tá na universidade, mas não, só tem a matéria disso, só tem matéria de Foucault, de Marx, o quê? Excelente, meu filho. Seja o melhor. Seja o melhor marxista naquela merda. Entendeu? Ao ponto que você vai saber tanto de Marx que você vai começar a usar Marx contra os caras. Aí na hora que você for ler Roger Scruton, Bastiat Lauro de Carvalho, você vai estar o quê? Você vai estar bem. Então, isso é muito importante. Você entendeu? Os caras não leem os livros dos autores conservadores, mas também já xingam os autores esquerdistas. Tem que ler, minha gente. Não é? Tanto é que a gente tá fazendo também agora no domingo, né? Estamos lendo os autores esquerdistas. Próximo livro que a gente vai ler, a gente já leu o do qual é o nome dele mesmo? Do Zizek, né? Covid-19 e a reinvenção do comunismo. E o próximo que a gente vai ler, acho que daqui a 2 semanas, vai ser o da Márcia Tiburi. Como conversar com um fascista. Vai ser interessante isso daí. Então é isso. Entendeu? Porque quando você vai ler, você já é aquele ouvinte, né? Que não quer o cara terminar de ler. Você acha que já tem respostas prontas. Mas o primeiro passo, muito importante, nunca se esqueça disso. Não importa qual autor que você leia, certo? De Karl Marx a Aristóteles, de Olavo de Carvalho a Habermas, certo? De Sócrates a Michel Foucault. Não interessa qual autor que seja. Você não vai julgar o livro até terminá-lo. O que é julgar? Por exemplo, eu já estou lendo aqui, né? Estou lendo, né, um livro aqui, na primeira página. Isso aqui o cara é um ignorante, não sabe o que ele está falando, e não sei o quê. Isso aqui é uma bosta, e etc. Olha, não vou nem ler essa merda. Tá entendendo? Você já está fazendo um julgamento. O que é necessário em primeiro lugar? O que o Mortimer Adler ensina. Você tem que compreender primeiro o que o autor quer dizer. Não importa se ele está dizendo o quê. Seja certo ou errado. O que é compreender? É você se colocar no lugar do autor, ter a mesma mente e o mesmo imaginário. Eu estou entendendo, estou tendo a mesma visão de mundo dele. É como se eu fosse a Márcia Tiburi, né? Agora, quando eu estou lendo o livro da Márcia Tiburi, tentando ter a mente da Márcia Tiburi. Outro dia eu até brinquei, né, no Facebook. Falei, eu termino uma leitura da Márcia Tiburi, eu vejo o fascismo até na cor branca da minha parede. É verdade. Não, porque o ódio nasce, o ódio se aprende.
o genocídio indígena, o fascismo subjetivo, o autoritarismo de pensamento. Entendeu? Você se coloca no lugar do sujeito. Porque na hora que você for destruir, irmão, você já sabe como a pessoa pensa, você não vai ficar surpreso. Mas o primeiro processo é o quê? É a compreensão. Compreender não é dizer nem que o livro está certo ou o livro está correto. Olha, eu entendi o que o autor quis dizer. Depois deste passo, aí você vai fazer o julgamento. Olha, entendi o que o autor quer dizer. E o que ele disse? Só merda. Entendi o que o autor quis dizer. O que ele disse? Cara é bom, hein? Cara é bom. Só que nós lemos com o fígado. Nós lemos com o fígado. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Então, assim, o primeiro passo, né, que o Mortimer Adler quer ensinar a todos nós é que uma leitura ela necessita ser ativa, certo? Você precisa conversar com o autor. Segundo passo, muito importante, compreender primeiro, depois fazer o julgamento. Porque senão, nós seremos aquilo que o professor Gregory Wolfe fala no livro A Beleza Salvará o Mundo. Seremos o quê? Discípulos de Marx involuntários. Correto? Vamos continuar aqui a leitura. Ih, meu Deus, 40 minutos já de podcast. Então vamos aqui. Vejamos. Temos o livro e temos a sua mente. À medida que lê, ou você entende perfeitamente tudo que o autor tem a dizer, ou não. Se entende, talvez você tenha absorvido apenas informações, mas não necessariamente tenha progredido em entendimento. Se o livro lhe é perfeitamente inteligível, do começo ao fim, então o autor e vocês são como uma mente fabricadas a partir do mesmo molde. Símbolos impressos nas páginas seriam meras expressões do entendimento que já lhes era comum antes mesmo de vocês se conhecerem. Então ele está falando aqui sobre livros que não te acrescentam nada. Você leu, mas ele não faz com que você tenha uma evolução pessoal. Entendeu? Como assim? Né? Vamos pegar assim mais ou menos no mundo religioso, porque é um exemplo melhor. Né? As pessoas vão para a igreja, aí elas ouvem, sei lá, 50 anos da igreja, deve ter ouvido o mesmo versículo mais de 100 vezes. Mas cada vez que ela presta atenção naquele versículo, cada vez que ela medita, há um acréscimo. Eu não tinha percebido isso. Nossa, era isso que o autor queria dizer. Da primeira vez que olha, ela olha uma camada superficial. Depois, as camadas de entendimento, elas vão o quê? Entendeu? Vão se aprofundando. Por quê? A nossa consciência também tem essas camadas. E ela precisa do quê? Não de autores que têm a nossa mesma inteligência, ou seja, que não nos acrescenta nada, que não nos desafie. Por quê? Aí, o que vai acontecer? Você não vai evoluir. Você compra o livro do Felipe Neto. Você vai crescer no quê? E eu não tô aqui zombando do livro do Felipe Neto, mas o que ele tem? O que a vida dele pode te ensinar em questões de verdades universais? Eu não sei, você pode ler. Mas supondo assim, um livrinho assim, mas sei lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver um livro aqui que eu li, por exemplo, eu li o Lord Byron, do Caim o Mistério. Eu falei, legal. Um teatro, na verdade, né? Tem teatros melhores. Não me acrescentou muita coisa. Não ocorreu um desafio. Por exemplo, aí quando eu leio, por exemplo, aquela tragédia grega, não é, do sujeito que ele roubou o fogo, Prometeu acorrentado. Meu amigo, é cada leitura que eu faço. Até hoje eu não peguei todas as camadas de significado e cada vez que eu leio, eu tenho um conhecimento maior. E não é um conhecimento no sentido de acumular informação, de ser um cara bem informado, não. Uma compreensão para a vida, entendeu? Um entendimento, uma verdade que você adquire, que vai ecoar pela eternidade. Tá me entendendo? Aí é isso que o Mortimer Adler fala, por exemplo, o estado de entendimento inferior ao estado de entendimento superior. Um bom livro, você sempre vai estar o quê? Num estado de entendimento inferior ao autor. Por exemplo, Sócrates tem mais de 2.000 anos o livro. Mas quem disse que sabe mais do que ele?
mesmo tendo frequentado a escola muito mais tempo do que ele. Você não sabe nada, eu também não sei nada. Mas a cada leitura, meu Deus do céu, cara. Esse é o cara. Parece que seus olhos se abrem, é como se caem em escamas, entendeu? Por isso que é bom, é necessário que o autor te desafie. E não é no sentido do livro de ser difícil na compreensão do texto. Porque tem autor que escreve ruim mesmo. Escreve, nossa, meu Deus do céu. Mas nesse sentido das camadas de entendimento, correto? É o processo por meio do qual a mente se eleva por conta própria. Isto é, sem mais nada com que operar a não ser os símbolos contidos no livro. Então, a ideia que o Mortimer Adler vai nos ensinar aqui é o seguinte: você vai aprender com o próprio livro. A autoeducação, essa que é a educação liberal, não é? A educação liberal significa o quê? Que você não é um estudante servil, que você está indo para a escola por causa da obrigação, porque o Estado está impondo, o João Dória está mandando, entendeu? Não é isso. Você, pela sua vontade de querer crescer, pela sua vontade de querer ser uma pessoa sabe buscar a verdade, você vai fazer a sua própria autoeducação. E o que significa autoeducação? Aprender sozinho? Não, porque um livro, quando você lê um livro, você não está aprendendo sozinho, meu Deus do céu. O pessoal fala assim, não, esse negócio de ser autodidata, isso não funciona, tem que ter aula com o professor. Tem professor melhor que Aristóteles? Meu Deus do céu. Óbvio que não. Tem professor melhor para explicar como ler livros do que Mortimer Adler? E ele não tá vivo, gente. Como vou ter aula com ele? Ele tá ensinando. Então, você sempre tem alguém para ensinar. Seja alguém vivo ou alguém morto. Como é o caso aqui do Adler. Então, essa é a autoeducação. Você, pelo próprio livro, você vai entender o que o seu professor, que está aqui, né, que está contido em cada letra desses livros, vai querer te ensinar. Então, é um processo muito importante, né? Nosso tempo já está acabando, tá, gente? Então vamos lá. A diferença entre ler para se informar e ler para entender é ainda mais profunda, certo? Então, essa é uma coisa que eu expliquei. Você pode ler para se informar ou para entender. Nossa, esses cachorros aqui estão fazendo um barulho infernal, né? Então, já vou finalizar porque eles querem, sabe o que eles querem? Eles querem almoçar, porque já é meio-dia. Certo? Então, vamos continuar na próxima semana com esse texto aqui. E é muito importante, pessoal, nós já abrimos as matrículas para o nosso programa Teatro das Ideias. A primeira aula está lá. A próxima aula vai ser dia 11, ao vivo, com André Assi Barreto. Certo? Então, nós estamos seguindo essa pedagogia do Trivium, Quadrivium, a partir da adaptação que o Mortimer Adler faz, não é? Então, por exemplo, nós temos lá mais de 100 livros para ler e entender. Nós iremos dar para vocês perguntas, etc. Se quiser responder, responde. É isso. Educação, se você quiser ir, você vai. Se não quiser também, meu amigão, seja feliz. Certo? Mas agora é o momento. Certo? O Felipe Martins falou uma coisa muito importante. Né? O que você quer ser? Você quer ser o quê? Você quer ser intelectual? Você quer ser militante? Você quer ser político? Você quer ser o povo? Você quer ser a massa? Certo? Eu espero que se você quer simplesmente entender sobre cultura e possivelmente no futuro participar da guerra cultural, eu quero guerra cultural. Meu amigo, primeiro, você tem que diferenciar a guerra cultural de guerra ideológica, que são duas coisas diferentes. E segundo, a guerra cultural só é possível fazer se você entende cultura, certo? Calma, Mel, já tô indo aí, só um minutinho, já tô terminando aqui. Os espectadores necessitam só de mais um tempinho. Então, pessoal, é o seguinte. Então, por favor, se inscreva aí no Teatro das Ideias, o link vai estar na descrição, certo? Também você vai acabar ajudando a gente, vai ser na Hotmart, lá tá uma beleza, tá uma maravilha, certo? Também não se esqueça de entrar, certo, na loja do Romanini. Compre uma camiseta lá, ajuda ele, porque ele aí ajuda a gente aqui a fazer as capas maravilhosas, certo? Então, muito obrigado e até domingo na live, né, às 10 horas que a gente vai falar sobre arte científica, certo? Muito obrigado e até a próxima. Fui! Oliver Talk.
Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.